Olá, gente, bom dia, amigos e irmãos que estão ouvindo esse devocional diário. Estamos hoje em 27/7/2020, segunda-feira. Uma alegria começar essa semana desta maneira, nós podendo ter em nossas mãos uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus. Estamos aí nessa jornada de descobrir então qual é o nosso propósito de vida, o propósito de Deus para cada um de nós. E dessa forma nós vamos aprender a desfrutar daquilo que Deus já depositou na nossa vida, dos dons, dos talentos, das qualidades que Ele tem confiado a nós, ok? Sem me delongar muito, hoje o texto que vou ler, ou seja, o versículo base está em Tiago 4:14, parte B. É uma pergunta de Tiago dizendo assim: que é a sua vida? Que é a sua vida? Logo embaixo tem uma citação de alguém chamado Anais Nin, que diz assim: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Sua vida é formada como você enxerga. O nosso destino é determinado pela forma que nós definimos a nossa vida. Segundo o autor, uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? As respostas são sempre muito variadas e sempre refletem o que as pessoas são. As respostas são a decisão da vida e o que as pessoas esperam dela. Normalmente as pessoas também expressam o que sentem da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até tatuagens. Essas metáforas pessoais da vida determinam esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Qual é a sua visão da vida? Será que a vida é uma festa e só o que você quer é se divertir? Será que a vida é uma corrida e você vive sempre apressado, correndo para todos os lados? Será que você vê a vida como um jogo onde o que mais importa para você é vencer a qualquer preço? A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Segundo o autor, a Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A primeira delas é: a vida é um teste. A segunda delas é: a vida é uma incumbência de confiança. E a terceira delas é que a vida é uma atribuição temporária. Hoje nós vamos falar dos 2 primeiros. A vida na Terra é um teste. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Deus provou, por exemplo, Abraão ao lhe pedir que oferecesse o seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando ele precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. E Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Deus observa as nossas reações aos problemas, ao sucesso, ao conflito, às enfermidades, às decepções, etc. Desde a mais simples ação, por exemplo, quando abrimos a porta para alguém, ou quando nós jogamos o lixo no lugar certo ou lugar errado. Nós não conhecemos todos os testes de Deus, mas podemos perceber muitos se nós estivermos atentos. Os testes
tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Muito bem. O número 2 é que a vida na terra é uma incumbência ou um cargo de confiança. Nosso tempo na terra é uma dádiva de Deus para todo ser humano. Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Na verdade, jamais possuímos alguma coisa nesta vida. Tudo o que podemos fazer é desfrutar dessa tão breve vida que vivemos aqui. Quando a vida se encerra, tudo fica para trás. Cuidar da vida foi a primeira tarefa que Deus deu a Adão, por exemplo. E é a primeira tarefa do homem, cuidar das coisas de Deus. Alguns valores culturais dizem que se você não é dono de algo, então não terá o mesmo cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, eu devo cuidar melhor da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Lembramos aqui da parábola dos talentos, onde um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto ele estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, muito bom, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha só, ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com aquilo que Deus lhe confiou. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar o meu dinheiro, ou seja, as riquezas desse mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito for confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Para finalizar então o nosso devocional de hoje, pensando sobre o nosso propósito de vida, eu vou deixar para vocês uma reflexão, um tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Pense nisso. Um versículo para você memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas,
também será nas grandes. Lucas 16, versículo 10. E uma pergunta para sua meditação. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas importantes que Deus me confiou? Que nesse dia você possa desfrutar desse pensamento e ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Um grande abraço.